o São Paulo fez um papelão também no Morumbi lotado, 55 mil pessoas, jogou mal, de novo. E outra, é bom a gente deixar claro, vamos ver se contrata algum fotógrafo, algum videomaker, pra ir fazer trabalhinho com o Rames Rodrigues no São Paulo. Porque se o cara não bate nem pênalti mais em disputa por pênalti, ele é o modelinho do São Paulo. Não tem mais do que o Rames Rodrigues fazer no São Paulo. O cara jogou no Real Madrid, o cara jogou Copa do Mundo, o cara foi 8º na Bola de Ouro, o cara é o que tem a maior carreira no clube. É o mais habilidoso, é o mais técnico. E não bater pênalti? Se ele é amarelão pra bater pênalti contra o Novo Horizontino, vai virar outdoor, vai virar modelinho. Não pode. Um cara que jogou no Real Madrid, um cara que jogou na seleção colombiana, no Bayern de Munique, amarelar pra bater pênalti contra o Novo Horizontino. Com todo o respeito ao Novo Horizontino. Agora, olha a carreira do Rames Rodrigues. E todo mundo deixou claro, não bateu porque não quis, porque ficou com medo de ser vaiado, porque ficou com medo de entregar a paçoca. Ou seja, o que esse cara ainda faz no São Paulo? Só entra nos 15 minutos finais. E quando tem disputa por pênalti não pode bater, vê o exemplo do Lucas Moura, que pega a bola em todo o pênalti que tem, que foi o cara do jogo, chamou a responsabilidade o tempo inteiro, bateu o pênalti da classificação contra o Ituano no último minuto. Isso é jogador grande. Isso é o jogador, não vou botar pressão na molecada não, me dá a bola. Ou seja, o Rames Rodrigues tem que ser muito questionado. E eu tô vendo, não, mas ele tem que bater se ele quiser. O escambau. Ele é o Rames Rodrigues. Ele é o que bate melhor na bola no São Paulo. Então, ele tinha sim que cobrar pênalti e não botar a molecada aí, que por sinal alguns tiraram onda. O pênalti do Pablo Maia foi brincadeira, aonde ele botou a bola. E aí o Diego Costa acaba perdendo o pênalti, que elimina o São Paulo de forma vexaminosa do Campeonato Paulista. O Rames Rodrigues, eu vou fazer uma pergunta aqui para todo mundo que está assistindo. Para que serve o Rames Rodrigues? Se o Rames Rodrigues, vamos lá. O Rames tem que jogar. Não, ele não tem ritmo. O Rames precisa chamar a responsabilidade. Não, ele ainda tá buscando a forma física. O Rames tem que bater pênalti. Não, ele não tá se sentindo confortável pra bater pênalti. Pra que ele tá no São Paulo? A torcida ficar gritando e enchendo o saco do treinador. Mas é surreal. É surreal. O cara não tá servindo pra nada, ganha mais de R$1 milhão por mês de salário. Aí é o quê? Ele é modelinho? É pra tirar foto com a camisa? É pra tirar foto de propaganda? Gente, aí contrata a Gisele Bündchen pro São Paulo. O Rames Rodrigues, ele não tá fazendo nada. Na hora que o time precisa dele, o cara que é o super técnico, que tem uma técnica invejável, jogou no Real Madrid, foi o 8º na Bola de Ouro. Não pode bater o pênalti porque ele não tá se sentindo à vontade. Aí vai Pablo Maia, novo, bate. Diego Costa, que perdeu, novo, bate. Lucas Moura, que é o cara, esse sim tá botando a bola debaixo do braço e teve a carreira até inferior à do Rames. Claro que foi uma baita carreira internacional, mas não como a do Rames, Real Madrid, Bayern de Munique. Pegou, bateu o pênalti. Cara, é uma vergonha o que esse Rames Rodrigues está passando no São Paulo. O cara ter amarelado, o cara que jogou no Real Madrid, no Bayern de Munique, Copas do Mundo, amarelar pra bater pênalti contra o Novo Horizontino, com todo o respeito ao Novo Horizontino, que eu sei que tem gente chata que vai ficar falando, respeito ao Novo Horizontino. Gente, é um time que nunca jogou a Série A do Campeonato Brasileiro. Nunca jogou a Série A do Campeonato Brasileiro. O Rames Rodrigues, diante de 55 mil São Paulinos, botou o rabinho entre as pernas, amarelou, foi frouxo e não cobrou o pênalti. Tava todo mundo esperando. A gente tava assistindo ao jogo aqui, eu tava com o Bruno. Eu achei que ele ia bater o 5º. Todo mundo, cadê o Rames? Bom, agora vai o Rames. Não, ele não bateu o pênalti. Ou seja, a passagem desse cara, por enquanto, no São Paulo, é uma vergonha. E eu deixo aqui a dica pra diretoria. Se quer alguém pra tirar fotinho com camisa, se quer alguém pra desfilar no estádio, contrata a Gisele Bündchen. Chama a Gisele Bündchen,
e oferece para ela um salário de R$1,5 milhão para ficar postando fotinho com camisa do São Paulo, para fazer mídia, para fazer marketing. Porque, por enquanto, é um papelão o que o Rames Rodrigues tem feito no São Paulo. Ele pediu para ir embora. Estava praticamente fora do São Paulo. É a coisa que ele fez até agora. E estava todo mundo, acho que feliz. Não dá mais mesmo. Aí ele pediu para voltar. Depois, acho que uns 10 jogos sem atuar. Sem lesionado, alguma coisa assim. Nos últimos 4 jogos, ele jogou parte das partidas, né? O jogo que ele mais atuou foi contra o Ituano, 33 minutos. E o Carpini colocou ele no jogo de forma equivocada. Não devia colocar. Do jeito que tava aquela pauleira lá, pesado o jogo. Campo ruim. Foi um erro do Carpini ter colocado o Rames Rodrigues. Não é nem para jogar aquele jogo, né? Mas contra a Inter de Limeira jogou 20 minutos. No clássico contra o Palmeiras jogou 15 minutos. No Ituano, 33, né? E contra o Novo Horizontino, 11 minutos. Eu também acho que pelo tamanho, pela carreira que ele tem, era para ser um Rames Rodrigues para assumir a responsabilidade. Primeiro que depois que ele entrou, ficava tocando de lado. Eu não vi nenhuma jogada à la Lucas. O Lucas, sim, pega a bola e tenta resolver a situação. Rames Rodrigues jamais se vê isso. Ele tentando fazer diferença, tentando decidir jogo. Fisicamente parece que não consegue, que não tem jeito mesmo, né? Aí, no pênalti também. Era um cara para ter personalidade, para na hora do pênalti também. Uma bola é minha, eu vou decidir essa parada aqui. Deixa comigo que eu tenho tamanho para isso. É minha hora. Eu tenho tamanho para as horas complicadas, para as horas mais difíceis. Mas eu acho muito mais complicado o que ele não joga quando entra em campo. Anda em campo, não decide nada. Cara, ele devia estar, sei lá, arrebentando aí, treinando pra caramba e não sei o quê, e decidindo o jogo, rivalizando ali com o Lucas, né? Os dois com talento, os dois fazendo diferença. Foi o que o torcedor de São Paulo imaginou quando o Rames foi contratado. Rames, Rodrigues e Lucas no mesmo time? Cara, o Lucas com a força que ele tem, o Rames com o talento, já pensou, vai ser uma dupla fantástica, mais o Caleri ali e tal. E não foi nada disso. Então, muito mais complicado do que ele não bater o pênalti, acho que ele devia chamar a responsabilidade nessa hora. Mas muito pior é o que a gente vê ele fazendo em campo. Porque nada. Por que o São Paulo contratou o Rames Rodrigues? Vou até te dar um crédito. Você falou, ele não jogou nada nem no Catar. Nada no Catar? Nada. Ele ficou 3 anos lá, jogou 16 jogos. Quem inventou isso? Isso é que não acontece numa empresa. Mas na seleção da Colômbia ele joga porque monta um esquema só pra ele jogar. Em São Paulo não tem jeito de fazer. Eu quero ver essa seleção da Colômbia, onde ela vai, se depender dele. Cara, isso uma empresa não faz. Você faz troço por paixão. No passado o São Paulo recuperou, isso aqui. Sabe, não dá pra jogar. E o pior é que a torcida fica enchendo o saco do treinador. Burro, por que não coloca o Rames Rodrigues? Cara, como é que vai colocar o Rames Rodrigues? Pega o Rames Rodrigues contra o Flamengo no Maracanã. Coloca o Rames pra ver o que acontece. Ele não vai conseguir dar saída. Ele não dá, gente. Passou. Eu adoraria ver o Rames Rodrigues da Copa 2014 jogando futebol brasileiro. Adoraria. Mas nem ele lembra mais como era o Rames Rodrigues de 2014. Não lembra mais, ele não lembra. Como é que era mesmo? Não lembra mais. Passou, acabou, já foi. Não dá. E aí traz o jogador por uma fortuna dessas. É muito complicado. Já que você tá falando de tempo, né? Você me deu a deixa. 10 anos. Há 10 anos que ele teve o auge dele naquela Copa. Agora, falando de tempo, meu amigo Bruninho, Rames Rodrigues está no São Paulo há 8 meses. Foi anunciado em julho do ano passado. Então eu posso dizer que ele está no São Paulo há 8 meses. Como é que um cara... Quantos anos ele tem? 34? Até tem um pouco menos que isso. 32 anos o Rames Rodrigues. Como é que um cara de 32 anos, em 8 meses, atleta, não entra em forma? 8 meses. Eu estou falando de 8 meses. Quando eu falei que ele estava largando lá no Catar, muita gente reclamou e o Flávio até me deu o crédito. Eu falei, estava lá na Copa do Catar, pessoas do Catar diziam, cara, o Rames aqui largou, ele está no Al Rayyan, ele nem treina, ele largou o futebol. Ele ficou lá 3 anos, jogou 16 jogos. Aí agora, a gente está falando de um cara que está há 8 meses num clube e não consegue jogar 15 minutos. Me desculpa, ele pode ficar brabinho. É um desrespeito com o torcedor são paulino. O cara que está 8 meses, atleta num clube de futebol,
e não consegue jogar 15 minutos, pô. 15 minutos é o tempo da nossa pelada. 15 minutos ou 2 gols. Eu citei a seleção da Colômbia, no ano passado, nos últimos 4 jogos que eu pesquisei pela seleção da Colômbia, ele foi titular em todos, jogando praticamente o jogo inteiro. No último saiu aos 73 minutos. Mas praticamente. A Colômbia está em 3º lugar nas eliminatórias da América do Sul. Bem à frente do Brasil. Colômbia vai jogar com a Espanha agora também, né? O Brasil também, né? Os dois. Vão pôr Ramos Rodrigues para jogar com a Espanha na Espanha. Vai ter esse jogo aí. Eu quero ver. Eu falei, eles montam um time para ele. É meio louco isso, não é, Bruno? O cara tá 8 meses num clube e não joga mais de 15 minutos. E não tem nenhuma cara de que vai jogar. Vai ser muito melhor que isso. Pode ter um momento ou outro, um lampejo ou outro aí. Mas, claro, porque ele sabe jogar, né? Mas não vai sair muito disso. A última vez que ele fez mais de 30 jogos numa temporada foi em 2017 e 2018. Foi a última vez que ele fez mais de 30 jogos. Aí o problema é você fazer um investimento. Ele é um jogador caro, pensando muito no nome e sem, sim, essas informações talvez tivessem, mas não levaram em conta. Ficou aquela coisa, aqui vai jogar por algum motivo, achavam que aqui ia jogar mais que isso. Se você trouxesse sabendo, eu sei que o cara joga poucos jogos, então ele vem num contrato diferente, ele não vem num contrato de uma estrela, não, ele veio com um contrato alto, ele vem com um contrato de estrela. E uma coisa que aí não é informação, é coisa que eu penso assim, eu acho. Não tenho uma informação sobre isso. Ele voltou no momento que o time não estava vencendo. E eu acho que isso teve um peso enorme para a decisão dele voltar. Claro que ele pode ter falado alguma coisa, mas o discurso naquela semana em que ganha do Corinthians e ganha a Supercopa do Palmeiras, o discurso de torcida e de pessoas do São Paulo publicamente, eles não chegaram a falar diretamente, mas foi quase direto o que alguns falaram. Não, o cara não quer, então não precisa, que o São Paulo tá bem, não precisa dele, nós vamos acertar de uma maneira. Ninguém cogitava naquele momento a volta dele. Mas eu acho que o time estava ganhando. Não liberou porque não tinha dinheiro para pagar. Sim, isso sem dúvida. E foi aquilo, o Rames falou, tá bom, eu vou embora, mas vocês têm que me pagar tanto. Foi isso. O São Paulo não dá. Por isso que ele ficou treinando há algum tempo. E ele ficou treinando, não tinha nenhuma expectativa dele voltar, era uma decisão tomada que ele não ficaria e estava treinando exatamente por isso que você falou, porque estavam tentando acertar uma rescisão. Ele com certeza queria algo muito maior do que o São Paulo queria pagar, e estava essa discussão, por isso que ele estava treinando lá. Mas ele treinava porque ele tinha contrato e ainda não tinha rescindido. Não havia essa expectativa dele voltar. Aí começa uma fase ali que ficou 4 jogos sem vencer. Aí ele volta. Ele volta exatamente nessa fase, que o time ficou 4 jogos sem vencer. Claro que ele pode ter falado, mas eu não acredito que ele voltaria se o time estivesse vencendo. Se o time, quando estava vencendo, nem cogitavam isso. Aí quando entra 4 jogos sem vencer, traz o cara tá aí, traz o cara de volta. Mas jamais foi titular, né? Jogando pouquinho. Jogando... Deu a minutagem aqui. Agora, isso é uma pergunta. Atrapalha o trabalho do treinador. Porque fica a pressão nele. A torcida fica achando que ele é o cara. Por isso que eu falo. Isso eu não posso fazer só um parênteses. O próprio Muricy deu uma entrevista, acho até que foi pro Nilson. Que, se não foi por Nilson, acho que foi por Arnaldo Tironi, mas foi para um dos dois. Ele fala assim, não, o técnico tem que arrumar lugar para craque jogar. O próprio Muricy falou isso, tem que arrumar um lugar pro cara. O São Paulo já fez isso com o Pato, né? Sim. Já foi outra coisa que o treinador não queria, que o São Paulo empurrou lá. Ano passado. Mas você defendeu e eu fui contra. Eu falei... Não defendi. Eu falei, que vai contratar o Pato? Não defendi. Eu falei que não tem nenhum jogador no São Paulo com a habilidade do Pato, como não tem nenhum jogador no São Paulo com a habilidade... Sim, mas é jogador, pô. Então... É mesmo que não tem nenhum jogador com a habilidade do Zico. Não, mas é o que eu tô falando. Mas é isso. É uma boa comparação. Porque é mais ou menos a mesma condição que o Zico teria de jogar 5, 10 minutos. Eu só falei isso, falei que o Pato não tem nenhum jogador no São Paulo com a habilidade do Pato, e não tem mesmo, como não tem nenhum com a habilidade do Rames. E o Pato, ano passado, ele ficou treinando um tempão, ele veio para recuperar a cirurgia de joelho, ficou lá, não era contratado porque o Rogério não queria. Aí quando o Rogério saiu, aí contrataram, e aí até informação, não foi um pedido do Dorival. O Dorival estava chegando, aí estava chegando, aí falou, o Pato tá aí. Mas não foi o Dorival que falou, não, eu quero o Pato que tá aí. Não foi. E o Dorival pediu o Rames? Não sei. Claro que não. Acho que não. Lógico que não. Mas... Sabe aquela coisa de... O São Paulo tem isso. O São Paulo, o São Paulo muda a história do São Paulo. Só rapidinho para contar, porque é chato o negócio de história, mas é bom saber. O São Paulo, ele era um time pequeno. Ele é chamado de mais querido porque todos os grandes ajudavam o São Paulo. Viu o trio de ferro. Havia 2 times, eram Corinthians e Palmeiras, eram os 2 grandões. Quando isso? Década de 40, quando a minha família botava uma graninha lá. E o São Paulo, ele não tinha dinheiro, ele era um time pobre, era um time, né? Aí...
São Paulo é dos anos 30, né? São Paulo foi fundado em 30, agora inventaram que... Depois refundaram em 35, é o São Paulo atual, mas eles voltaram para 30 para pegar o campeonato de 31, que a coisa estava feia e tal. Aí o São Paulo, junto um grupo de dirigentes, que começa ali os cadeias, inclusive o doutor Paulo Machado de Carvalho, né, daqui da nossa emissora, e eles resolvem fazer uma coisa ousada. Eles vão buscar o Leônidas da Silva, que estava preso no Rio de Janeiro. O Leônidas, ele falsificou, sei lá que raio que era, passaporte, o dinheiro, sei lá que raio que era. Ele falsificou alguma coisa, ele é aço no Flamengo, jogador maravilhoso e tal, mas tava... Aí o São Paulo vai buscar o Leônidas. E começaram a falar, é um bonde, não sei o que e tal. O Leônidas vem e arrebenta, a ponto do São Paulo virar o terceiro grande. Com o Leônidas, São Paulo começa a ganhar. Em 57, São Paulo de novo, construindo o Morumbi e tal, não sei o que, vai pegar outro jogador veterano, Zizinho, no Rio. Traz o Zizinho arrebenta. São Paulo, pô. Aí anda mais um pouco. São Paulo vai buscar... O Benê não deu certo. Mas aí vai buscar Toninho Cerezo. Ganhou o Mundial. Tentou o Falcão, também não deu muito certo. São Paulo tem essa coisa. Aqui a gente recupera, né? Aí, o jogador mais jovem, o São Paulo também passou por lá, Casagrande, tal, São Paulo... Mais recentemente foi o Luizão, deu certo. O Leonardo entra nessa conta também, entra nisso aí também, alguns deram certo, outros não. O Rames, com certeza, foi a mesma história. Aqui, tradicionalmente, a gente recupera. Mas já deu vários jogadores dos últimos tempos não conseguiram, porque hoje o futebol é mais físico. É lógico que o Rames é um jogador de extrema habilidade, é óbvio, mas ele não consegue jogar. Mas, ó, você nem chega nele. Uma pergunta que tem aqui, Flávio, que foi até um superchat, e aí fazendo justiça, que o cara mandou o superchat dele, eu acho pertinente, que é aqui, ó, o Evaldo Oliveira. Pilhado, como é que o Rames vai mostrar futebol em 10 minutos? E o Galopo, por que não entra nunca? Será que o Rames, ele entra sempre porque ele não tem condição, faltando 10 minutos, ou é porque o Carpini não quer? Porque aí também, não quero cometer nenhuma injustiça. Será que ele tá apto pra jogar, mas é o Carpini que não coloca? Por que o Carpini dificilmente, não colocaria um jogador? Porque ele fala, porque ele me pergunta, como é que ele vai mostrar futebol em 10 minutos? Agora, o Carpini, se ele estivesse bem fisicamente, ia botar o Rames. Quem tem mais moral junto com a torcida, o Carpini ou o Ramos Rodrigues? Rames Rodrigues. Era cômodo para ele colocar o Rames Rodrigues para jogar. Mas ele tem o senso de responsabilidade de não colocar. E o Galopo, com certeza, ainda não está pronto, senão vai jogar. O São Paulo não tem tanto jogador assim, não. O Galopo, ele é titular nesse time, se ele estiver bem. Existe um departamento, e aí sim profissional... Eu vou te interromper rapidinho para a gente ir para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Existe um departamento de fisiologia, um departamento técnico, um departamento médico. Esses caras estão lá para avaliar exatamente isso. Olha, esse cara aguenta isso, esse cara aguenta aquilo. Você acha que o Carpini, jovem, querendo se autoafirmar no São Paulo, ele não vai usar o Rames Rodrigues pleno e o Galopo pleno? É óbvio que vai. Agora, ele não vai expor os caras. Ele não vai expor os caras. Vai botar o Rames Rodrigues, com 10 minutos ele abre o bico e vai pedir para sair. Não dá. Não dá para fazer isso. É senso de responsabilidade. Seria cômodo para ele fazer isso. Sabe, seria até uma malíciazinha. Vocês querem? Põe. Coloca o cara pra ver. Ele não vai aguentar. Se ele tivesse bem, é óbvio que ele ia jogar. É óbvio que ele ia jogar. Se o Galopo tivesse bem, é óbvio que ia jogar. Então, por que ele joga 10 minutos? Porque é o que ele aguenta. E mesmo assim, não tá aguentando. O Muricy falou não faz muito tempo. E lembrando, né, Zé, o que a gente falou. No Catar ele já não tava jogando. Pois é. O cara, pra não estar jogando no Catar, é porque ele largou mesmo. Acho que o técnico do Catar não queria pôr o Rames Rodrigues pra jogar. Seja lá quem for. Então, o Muricy falou não faz muito tempo que vê-lo treinar é maravilhoso. É um encanto nos treinamentos. Bate na bola, faz, enfim, umas bolas, que é um espetacular. Mas o próprio Muricy falou, cara, no futebol hoje em dia os 11 tem que jogar junto, né? Todo mundo, os 10, até o gol, todo mundo tem que marcar. Não dá pra você se dar o luxo de ter um cara que não vai te entregar a marcação. Porque no sistema defensivo não é só zagueiro, lateral, volante, né? O time inteiro. O sistema defensivo é o time todo. E ele não consegue fazer parte desse todo na hora de marcação. E talvez o que entregue, né, não compense deixá-lo ali, né, apenas para cuidar da parte ofensiva. Não tem jeito. Você vê como é que o Caleri corre para cá e ajuda os caras. O Wellington Rato tá fazendo uma falta danada aí. Por quê? Porque perde intensidade, porque perde marcação. Lucas tá marcando, dando carrinho, fazendo tudo. É forte, intenso, tudo. Então como é que o Rames Rodrigues vai jogar no futebol de hoje?
Mas eu deixaria uma pergunta, né? E até não dá para comparar os dois jogadores, a fase, a idade, nem nada, assim, neste momento, mas o Arrascaeta, do ano passado, né? Ele jogava 50, 60 minutos no máximo, hein, Pilhado, não é verdade? Ele não aguentava 90. Agora, botaram ele na linha. Ele está jogando praticamente todo o jogo inteiro. E na última partida você via ele dando carrinho, voltando para recuperar a bola com 90 minutos do segundo tempo. Claro. Nos acréscimos do segundo tempo. Ou seja, deram um jeito na condição física dele. Será que não tem jeito a condição física do Rames Rodrigues também? Tem 32 anos, cara. Pro futebol de hoje em dia... É falta de vontade do cara. É falta de vontade do cara. 8 meses. 8 meses o cara não conseguia entrar em forma. É brincadeira, o cara só faz isso. Ganha 1,5 milhão por mês pra só fazer isso. E aí não é lesão. Lesão você tem que respeitar. É falta de vontade, pô. É falta de vontade e aí tem que ficar vendo também esse mico. A gente tem tempo pra fazer antes da volta pra rádio? Não, então que eu vou querer mostrar a fala do Carpini sobre o Rames não ter batido pênalti, e até do Lucas. Porque o Lucas falou também, todo mundo achou que se ele pedisse pra bater, ele ia bater. Óbvio. Só que ele não pediu pra bater, e aí a gente sabe, deve ter sido aquele caso do cara se esconder. Quem quer bater? Eu não quero. Não, eu não vou bater. Então, tem sim que a gente escutar aí o que o Carpini falou sobre o Rames ter tirado o corpo fora aí pra cobrar o pênalti. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vamos escutar o que falaram Carpini e Lucas Moura sobre o Rames Rodrigues não ter cobrado pênalti na disputa por pênaltis contra o Novo Horizontino. Em relação às cobranças de penalidades, quando a gente desenha uma situação como essa que caminha para os pênaltis, nós temos um relatório que nós trabalhamos a semana inteira as cobranças de pênalti e a gente tem ali um aproveitamento. Mas no momento que se chega à decisão de pênaltis, a gente também precisa ouvir o feedback do atleta, ele precisa se sentir seguro e confiante para bater. Se não acontecer, não tem porquê a gente deixa também um pouco mais à vontade para a escolha do atleta, quem abre, quem fecha, isso é uma participação deles, porque às vezes o atleta pode não estar seguro consigo mesmo, então a gente tem que entender todos esses processos e tomar as decisões. Não chegou diretamente e disse dessa maneira, não vou bater, não estou confiante. Nós abrimos a conversa, quem abre, eu abro, quem bate o segundo, quem bate o terceiro, e os atletas se manifestaram com desejo de fazer e bater, e a gente respeitou, né? A gente às vezes espera também a tomada de decisão do atleta e se não aconteceu, a gente respeita, né? Também no alternados da mesma maneira. E enaltecer a coragem, né? Do Diego, que treinou bem. A gente sabe que não é a primeira vez que acontece ele perder, mas vai seguir treinando. A personalidade, a confiança, fez um excelente jogo. E assim nós seguimos sem procurar culpados, sem achar, né, na caça às bruxas. Nós erramos todos, caímos de pé, porque a gente segue trabalhando e convicto no que está sendo feito. Olha aí, ele falando que o Rames não se apresentou. Ele espera a atitude do jogador. Agora a gente vai escutar aí... Vai escutar não. Eu vou ler o que falou o Lucas Moura, tá? Sobre a situação. Acho que ele não bateu porque ele não quis, mas eu não sei se o treinador perguntou pra ele. Sem dúvida nenhuma, se tivesse pedido pra bater, ele ia bater. Enfim, não sei como ele estava se sentindo. Como eu falei, estava tirando no cara ou coroa e não vi como foi definido quem seriam os batedores. É um cara que dispensa comentários, sentiu desconforto contra o Ituano e é aquilo. Se não treina, não tem como começar jogando. Ele entrou e tentou ajudar como ele pode. É isso que tenho para falar sobre ele. É o Lucas Moura falando. E aí, o Danilo Tamamaro mandou aqui. Pilhado, o Rames entrou por pressão da torcida ontem e sempre joga só 10 minutos. Complicado. Se fosse eu, não bateria o pênalti também. E aí o Guilherme, eu vou falar os números pro Guilherme, tá? Que ele manda. Na seleção da Colômbia, o Rames joga o jogo inteiro, mas no São Paulo não. Isso é só achismo de vocês, que ele não aguenta por conta do físico. Realmente, Guilherme, é achismo nosso, né? O Rames é craque, joga muito, tá na reserva do São Paulo porque o Carpini acha ele ruim. Aí é brincadeira, né? E a gente trouxe também, pra não ser achismo, essa situação ali do Catar. 3 anos, 16 jogos, e todo mundo no Catar falava que ele tinha largado o futebol. Mas, dando os números aí que a gente já tem, que o Kaique me mandou aqui, né, do Rames na seleção colombiana.
Rames, tá? No primeiro jogo contra o Uruguai, nas últimas 2 datas FIFA, tá? Jogou 81 minutos contra o Uruguai. Fez gol e deu uma assistência. Contra o Equador, jogou a partida inteira. Contra o Brasil, jogou o jogo inteiro e deu uma assistência. Colômbia 2-1. Colômbia ganhou por 2-1. E contra o Paraguai, jogou 74 minutos. Esses jogos foram em outubro e novembro, 2 meses depois de chegar no São Paulo. Agora, Bruno, você que assiste tudo, né? Então eu vou até perguntar pra você primeiro. Na Colômbia, ele joga jogo corrido? Ele marca? Ele volta? Ele tem arrancada? Ou o time joga pra ele, corre por ele e ele é um jogador que corre menos? Ele joga mais solto, ele não tem tanta responsabilidade de marcar, de voltar, ele joga solto. O time, que ele é colocado ali como uma estrela do time, então ele tem uma participação mais com a bola, sem a bola nem tanto. Ele tem alguns problemas. Na Copa da Rússia de 18, ele jogou muito pouco. Aí já faz tempo, é 2018. Ele jogou muito pouco, ele teve problema, teve contusão. No jogo com a Inglaterra mesmo, nas oitavas, que a Colômbia foi eliminada, ele não jogou. Nessa eliminatória ele tem jogado bastante tempo e até fez algumas boas partidas. Ele com a bola no pé sabe jogar. Mas é uma outra coisa. No São Paulo, por exemplo, o Lucas é um cara muito mais forte fisicamente, mas o Lucas ele também joga por dentro. O Lucas ele pode jogar na direita, mas ele tem jogado melhor por dentro, tanto com o Dorival quanto com o Carpini. O Luciano é um cara que também joga por dentro e em alguns momentos ele ajuda, faz gol. Então no São Paulo é mais difícil você... É melhor hoje você dar mais liberdade para o Lucas ou para o Rames. O Lucas ele está entregando muito mais. Então é uma questão. Na Colômbia há uma opção de deixar ele mais solto. E ele ser um jogador que com menos responsabilidade, com a bola no pé, acreditam que ele vai fazer uma diferença. Mas no São Paulo é um outro contexto, uma coisa bem diferente. Não tem a sequência de jogos lá na Colômbia, ele vai na data FIFA, faz 2 jogos e vai embora. Você acha que ele mostra mais vontade na Colômbia do que no São Paulo? Eu acho que ele está mais solto, mais à vontade. Acho que no São Paulo, além de tudo, aí eu não sei por que se é deles, ele não está totalmente à vontade, não. Eu acho que no São Paulo ele ainda não se sente em casa. Aí não sei se é culpa dele, enfim, mas na Colômbia ele se sente, ali ele é o cara ele é uma estrela, ele é um ídolo do país, então ali ele se sente muito mais à vontade. Mas no São Paulo ele também é uma estrela, né, Bruno? Sim, mas não tem essa moral toda, né, não tem um histórico no clube. E ele não está à vontade. E é um outro contexto. São Paulo joga domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. Pode ter um jogo ali que ele vai conseguir jogar mais tempo. Então, se ele joga um jogo domingo, joga 70 minutos, coisa que ainda não aconteceu. Ele vai jogar quarta de novo, 70 minutos? Ele vai jogar o outro domingo de novo? É um contexto bem diferente. Na data FIFA ele vai lá, joga e vai embora. E são 2 jogos e ali é um time que ele tem mais liberdade para jogar. Aqui ele tem que dividir um espaço. Tá? Joga ali na frente com o Borré e com o Luiz Dias. Luiz Dias a gente sabe que ele é do Liverpool, ele marca pra caramba e ataca e... Aqui você vai tirar um espaço, o Lucas, você vai deixar o Lucas mais preso para deixar ele solto? É diferente. Vai tirar o Rato que marca feito um doido para ele receber uma bolinha, bater uma faltinha e tal. Seria ótimo se fosse futsal, né? Que você entra para bater falta, não é? Para ele virar titular do São Paulo, Flávio, ele teria que entrar no lugar do Luciano? Por exemplo. Na teoria... seria no lugar do Luciano. Se perguntar pro torcedor, você prefere Luciano, que aliás perdeu um gol ontem, que poderia ter evitado os pênaltis, né? Perdeu um gol ali, praticamente na pequena área, inacreditável. Mas então, o torcedor topa trocar, tira o Luciano e bota o Rames Rodrigues, né? Porque o treinador não vai mexer ali... Você joga com 10, gente. Não adianta. Nos caras de beirada que marcam, né? Joga com 10. Se botar um cara como o Rames Rodrigues, você joga com 10. Quando cair nele... sabe casado solteiro? Você já jogou casado solteiro? Já. Agora você jogava no solteiro, né? O casado sempre começa melhor, né? O tiozinho gordo toca bem na bola e tal. Mas sempre o solteiro ganha. Porque o tiozinho cansa. Normal, né? É a mesma coisa. Casado e solteiro. Ele tá no time do casado. Não sei nem se ele é casado, mas ele tem o físico do casado.